Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento ao Sr. Dr. João Massano, Vice-Presidente do Conselho Regional de Lisboa, que me endereçou o convite e o desafio para estar aqui a partilhar convosco alguma informação e alguma experiência profissional. Igualmente, um agradecimento à Sra. Desembargadora responsável pela coordenação científica deste programa de excelência, a Sra. Fátima Reis Silva. Naturalmente, também cumprimento os meus colegas de painel, o Dr. Renato Gonçalves, com quem há longos anos temos vindo a trabalhar, e, naturalmente, o Dr. David Diniz, que é um prazer também estar aqui nesta mesa. Bom, aproximando-se do fim, mais difícil é de falar, porque acabamos por nos repetir todos um bocadinho. Desde o início que começámos este dia, já foram abordados aqui diversos aspectos, quer do PER, quer do CIR, quer das alterações legislativas, mas vou tentar, enfim, fazer aqui assim um contributo. Portanto, acima de tudo, o que nós temos aqui é a reflexão, através do Decreto-Lei 79 de 2017, que vem introduzir algumas alterações. Por um lado, faz alterações ao Código das Sociedades Comerciais, que hoje não são para aqui chamadas. Por outro lado, temos as alterações ao CIR, algumas delas, ou quase todas elas, já aqui foram faladas, e há também um aditamento ao CIR. Portanto, há alterações e há aditamentos. Eu, de qualquer maneira, diria, já que estamos a falar do PER e destas alterações legislativas, diria o seguinte. Nós estamos sempre aqui a falar de uma triagem de doentes, se me permitem a comparação. No fundo, temos já doentes perfeitamente diagnosticados que estão nos cuidados paliativos e temos doentes que estão diagnosticados no serviço SO. E a grande questão que se coloca é quem é que nós podemos, de alguma forma, ajudar. Naturalmente que os que já estão em cuidados paliativos dificilmente poderíamos ser úteis. No fundo, andamos sempre a adiar e a menorizar a dor que eles têm. Os do SO, talvez com recursos afetos e que sejam apropriados e com terapêuticas adequadas, os possamos vir a tornar uma entidade saudável. Quer seja uma pessoa coletiva, quer seja uma pessoa singular. E, portanto, penso que os grandes objetivos do nosso legislador é, entre dois males, tentar escolher o menor e o do menor custo. E tem sido, na sua bondade, um criar de alternativas legislativas no sentido de dizer assim, bom, não morremos já, vamos morrer mais tarde, mas de preferência não vamos morrer. Porque o morrer custa sempre muito mais dinheiro ao Estado do que, eventualmente, deixá-los morrer. Bom, dito isto, eu, enfim, continuaria por dizer o seguinte. Como sabem, o PER e o Dr. Renato Gonçalves já abordou esta questão, o PER é enxertado, desculpem-me a expressão, no nosso Código do CIR em 2012. Isto significa o quê? Que no final, durante o ano de 2011 andaram por cá as pessoas que nós conhecemos como a Troika, e, decorrendo do memorando de entendimento, dizia-se que o Estado reitera a necessidade de implementar respostas para a reestruturação de dívidas de empresas e de particulares, criando mecanismos mais céleres, quer de natureza judicial, quer extrajudicial, de recuperação dos devedores. Portanto, já nesta altura se sentia a necessidade absoluta de termos aqui assim uma alteração legislativa. E é exatamente neste contexto, muito conturbado, aliás, como frisou bem o Dr. Renato Gonçalves, que nos aparece o tal artigo 17A e seguintes, que é o PERA. Obviamente que o tempo foi passando e, em determinada altura, sentiu-se também a necessidade de dizer assim, bom, o que nós temos em termos de PERA não é suficiente porque estamos todos aqui com um problema que nos ultrapassa, que é a questão da votação dos PERs. E aí somos confrontados com o Decreto-Lei 26 de 2015, de 6 de fevereiro, em que se procede à alteração da votação e aprovação dos planos. Se recordam, a votação inicial era muito exigente, mais exigente do que, diria eu, a votação que tínhamos num plano de recuperação em sede de insolvência. E daí a necessidade, e esta foi a razão de ser, quando o legislador, através dos vários operadores, se apercebeu que isto, de facto, era um problema, então deu o impulso para se alterar esta legislação.
Tive a fazer aqui assim umas contas e tentei apanhar aqui alguma informação. Infelizmente não tenho dados de 2017, mas tenho para este período de 2012 a 2016. Em 2012, portanto, o ano em que começou o PER, há poucas empresas que se apresentaram ao PER, portanto, 368. Houve aqui um crescimento no ano de 2013, 2014 e 2015, enfim, e 2016, eu diria, há uma certa estabilidade nos números de empresas que se apresentaram ao PER. E, no fundo, estamos aqui a falar de 4.000 casos. Como sabem, à época, também era permitido que as pessoas singulares se apresentassem ao PER. E os números que eu tenho, enfim, bastante diferentes das pessoas coletivas, mas também dá aqui uma ordem de grandeza. De facto, este instrumento, processo especial de revitalização, foi utilizado quer por pessoas coletivas, mas e também por pessoas singulares, em menor escala nas pessoas singulares. Eu não tenho um dado e gostaria de ter, que era o grau de sucesso. Sucesso este medido em quê? Em termos de homologação. Entraram X processos, quantos destes é que foram homologados? A ideia que tenho daquilo que tenho lido é que, em média, devemos andar aí nos 53%, 55% no caso das pessoas coletivas. Para as singulares não tenho informação. Agora, quando dizemos um grau de sucesso de 53% ou de 55%, eu diria é um sucesso primário, isto é, são as empresas que entraram e que se aprovou o plano. Não significa que essas empresas, ao longo do seu período, tenham vingado, como se costuma dizer. Provavelmente muitas delas, depois de um tal período de carência, que é normal quase nos processos especiais de revitalização, acabam por cair. Portanto, tudo isto é sempre um motivo de reflexão e por isso é que eu dizia há pouco, no fundo temos aqui doentes que estão no SO e temos doentes que estão já nos cuidados paliativos. Reparem, se este sucesso for um sucesso meramente formal para passado meia dúzia de meses após a aprovação, as empresas acabarem por cair, passa a expressão, isto é, não têm condições para continuar no mercado, então tivemos a adiar um problema. Eu quero acreditar, e já veremos à frente, que com as alterações que são impostas através desta alteração legislativa ao abrigo do Decreto-Lei 79 de 2017, que já entrou em vigor no dia 1 de julho, e designadamente maiores exigências de acesso, poderemos eventualmente triar e ter um grau de sucesso mais significativo do que tivemos até agora. Quero acreditar que isso possa ser um bom requisito para que passemos a ter doentes que estavam no SO e que foram devidamente tratados. Reparem, em termos de principais alterações ao PER, portanto, eu destacaria aqui, em primeiro lugar, aplicava exclusivamente a empresas. Anteriormente, como todos nós sabemos, ainda que houvesse diversas discussões, mas a jurisprudência apontava para isso, o PER era aplicado quer a pessoas singulares, quer a pessoas coletivas. O legislador já alterou a palavra, em vez de devedor, pôs empresa, para que não haja dúvida. Aqui são empresas, são entidades, pessoas coletivas. Segundo, aumenta as exigências liminares para acesso ao PER por parte da empresa, que é determinado nos termos do artigo 17c. Designadamente, junção da declaração, de uma declaração subscrita por um revisor oficial de contas, se a empresa estiver sujeita à revisão de contas, ou pelo seu contabilista certificado, atestando a que a entidade, empresa, não está em situação de insolvência. Isto é um primeiro requisito que nos faz aqui uma triagem, porque todos diziam anteriormente, e a voz cheia, e declaravam que tinham condições de ser recuperadas. Haja alguém externo à empresa que diga e que declare isso. A outra questão, junção da declaração subscrita pelos credores que, não estando especialmente relacionados com a empresa, sejam titulares de pelo menos de 10% dos créditos não subordinados. Outro elemento extremamente importante. Anteriormente não era assim, mas agora já o obriga a que a empresa tenha que falar obrigatoriamente com um conjunto de credores que representem, enfim, esta percentagem de créditos, para dizer, olha, eu estou num caminho que está complicado, estou a pensar fazer isto ou aquilo e preciso da tua ajuda. Eu tenho que fazer, ou nós dois temos que fazer uma declaração conjunta para eu poder avançar. Outro aspecto que me parece aqui também muito importante é logo no início, a junção de uma primeira proposta do plano com a proposta de plano para a recuperação da empresa. Isto significa o quê? Significa que, se cada vez mais quer credibilizar
que, de facto, a empresa quer andar para a frente. Deixar tudo para o último dia, ou para o último minuto do último dia, normalmente não dá certo. Aqui temos, bem ou mal, uma proposta inicial de plano, que vai ser, com certeza, retificada ou ajustada durante o período que vamos ter de negociações. E isto me parece também que é um aspecto francamente positivo. Outra questão, hoje também já se falou, durante a manhã, neste aspecto, enfim, uns veem com bons olhos, outros dizem, pá, mas isso já é mau, que é o que está aqui. Assim. A partir do espaço de nomeação do Administrador Judicial Provisório, e durante todo o tempo que perdurarem as negociações, não pode ser suspensa a prestação de serviços públicos essenciais descritos no artigo 17E, número 8, por falta de pagamento. Portanto, estamos a falar daquelas questões básicas da eletricidade, do gás, da água, das comunicações. Mas, como alguém disse logo de manhã, mas uma empresa que supostamente está em funcionamento já não tem dinheiro para pagar isto que é essencial. Quer dizer, depende sempre da perspectiva como isto pode ser encarado. Pode ser um bom sinal ou pode ser um mau sinal. E, em contrapartida, o número 9 do mesmo preceito considera que estes créditos, portanto, serão classificados como dívidas da massa insolvente, caso mais tarde a empresa venha a ser declarada insolvente no prazo de 2 anos. Portanto, isto há que ponderar bem se de facto é benéfico ou se é prejudicial. Uma empresa que é viável e que está em funcionamento deve poder, por si só, ter meios para, pelo menos, fazer face a estes encargos mínimos. Portanto, aqui as opiniões dividem-se. A minha opinião pessoal é que eu não concordo com isto, porque acho que as empresas, que se não estão nos paliativos e estão na SO, ainda podem respirar. E assim já não estão a respirar. É o que nos estão a dizer. Por outro lado, a obrigação de depósito da versão final do plano por parte da devedora, a partir do momento em que a devedora deposite, fim do prazo das negociações, o plano no tribunal, ainda há possibilidade de fazer pequenas alterações. E agora, não nos podemos esquecer que o plano que é exigido que seja depositado tem que ter os mesmos requisitos previstos no artigo 195, que é o conteúdo do plano que nos obriga a ser efetuado quando nós estamos a trabalhar num plano de recuperação em sede de insolvência. Portanto, reparem, há requisitos de entrada e há requisitos de saída, e maiores. Por último, aqui, eu diria, este artigo que foi editado, o 17J, que regula o encerramento do processo e a cessação de funções do AJP, nomeadamente para efeito de registro. Contrariamente ao que se pode pensar, é um aditamento extremamente feliz. Não sei se é suficiente, mas o legislador quis dar o exemplo. O que é que sucede? Na maior parte dos casos onde eu estive envolvido no processo especial de revitalização, a partir do momento em que eu sou nomeado, o meu nome vai ficar inscrito na certidão da Conservatória do Registro Comercial. Mas porquê que fica lá inscrito? Porque é o tribunal que notifica o conservador para refazer esse registro. No fim do processo, depois da sua homologação, normalmente não há nenhum despacho a comunicar do tribunal ao conservador a dizer cessaram as funções. O que é que acontece na prática? Nós hoje ainda pedimos uma certidão de uma empresa em que estivemos envolvidos num processo especial de habilitação de há 3 anos ou há 4 anos e o nosso nome ainda lá consta. Como agravante, que temos depois o fisco às pernas e a Segurança Social. Como se não bastasse o fisco, é a Segurança Social também. Portanto, ainda bem que isto agora está aqui espelhado. Fica só a dúvida, para mim, foi editado o artigo 17J, que regula o encerramento do processo e a cessação de funções. Agora, isto não obsta que o Tribunal tenha que notificar a conservadora, porque senão o conservador vai dizer assim, bom, mas ninguém me notificou e não tiro. Bom, vamos ver como é que vão correr os primeiros e logo teremos que ajustar se teremos que continuar a fazer um requerimento ao juiz de processo. Por favor, uma vez que o processo foi homologado, queira notificar a conservadora ou a conservatória para cancelar esse registro. Eu diria, em síntese, que de 2004 a 2017 tivemos aqui sim um conjunto de alterações, obviamente técnico-jurídicas, à medida das necessidades, por um lado, à medida da celeridade processual, à medida de poupança de recursos, designadamente as tramitações eletrónicas, e também, eu penso que tudo isto tem a ver com a necessidade absoluta de se estancar o elevado número de insolvências e tentar revitalizar o maior número de empresas.
ainda, enfim, que é o meu pensamento, que muitas delas não sejam recuperáveis. Já estou naquele cantinho dos cuidados paliativos e, portanto, pouco ou nada há que fazer. Só temos que fazer o enterro. O PEAP. O PEAP é outra das novidades que nos aparece agora no âmbito da revisão do CIR, imposta pelo Decreto-Lei 79 de 2017. Ora bem, eu já li isto 2 ou 3 vezes, não tenho até à data nenhum processo em que tivesse sido nomeado PEAP, também não penso que não tenho nenhuma apetência especial por ele. Já tínhamos, no anterior figurino do CIR, a possibilidade de planos de pagamento para a pessoa singular. Da minha experiência, poucos casos tive em que houvesse um plano de pagamentos. Portanto, tudo era para insolvência. Não sei qual vai ser o grau, enfim, de sucesso deste PEAP. O futuro nos dirá. De qualquer maneira, eu diria, este PEAP destina-se a pessoas singulares e outras entidades não empresariais. Repare, saiu a possibilidade da recuperação do PER das pessoas singulares, criou-se aqui assim ao lado o PEAP. Também se prevê aqui, neste articulado 220A e seguintes, a continuidade dos serviços básicos, portanto, muito idêntico ao que nós temos no PER para as pessoas coletivas. E, no fundo, o que estamos aqui a discutir é que temos que fazer um plano de pagamentos, não com os requisitos que nos são impostos como se fosse uma pessoa coletiva, mas de uma forma muito mais aligeirada. Concluindo, e como diz aqui assim, neste decreto-lei, o PEAP destina-se a permitir ao devedor que, não sendo uma empresa e comprovadamente se encontra em situação económica difícil ou em situação de insolvência meramente iminente, estabelecer negociações com os respectivos credores de modo a concluir com estes um acordo de pagamento. Eu diria que o PEP é genericamente igual ao antigo PER antes destas últimas alterações. Portanto, não vejo assim grandes diferenças, confesso. Agora, tivemos sempre a preocupação de tentar arranjar terapias e salas próprias para tratar dos doentes. Mas os credores, quem vai viabilizar ou não, quer os PERs, quer os PEAPs, são sempre os mesmos. E de quem é que falamos? Falamos da autoridade tributária e falamos da Segurança Social. Ainda não vi, digamos assim, uma alteração legislativa que permitisse, de alguma forma, podermos progredir num bom acordo com a AT ou num bom acordo com a Segurança Social. O que sabemos é que aquilo são linhas rígidas e, mesmo nestes casos, que são casos excepcionais, não há alternativa. Como eu costumo dizer, as condições são chapa 4. Pagamento prestacional, quem regula isto é um outro código e não há aqui compatibilização a fazer. Portanto, ou conseguimos ou não conseguimos. Depois a banca. Vejo aqui assim nesta plateia algumas pessoas com quem me tenho cruzado da banca. É sempre o eterno problema. Já deram muito, estão em vésperas de perder algum, já não querem investir mais. E eu pergunto, ou penso em voz alta, pensem que a banca, quando chega a estes momentos, está sempre a equacionar qual a melhor forma de sair perdendo o mínimo possível. Que é sempre uma coisa difícil, não é, de equilibrar. São muitos interesses, no fundo, que se têm que compatibilizar e, como alguém já disse esta manhã, de facto, isto é uma panóplia de agentes cujos interesses às vezes não são iguais nem coincidem. E, portanto, daí a dificuldade daquilo que seria aparentemente simples de tentar obter. Os trabalhadores estão sempre, enfim, no caso das pessoas coletivas, na primeira linha de batalha, e os fornecedores em geral e os outros credores. No fundo, nós temos sempre nos planos PER ou nos PEAPs entidades que nos acompanham, muda a legislação ou não muda a legislação, são os principais credores. E é com eles que nós temos que dialogar sempre a ver se é possível ou não é possível um acordo. Porque sem eles não é possível. Aliás, a intervenção do Dr. David Diniz, extremamente importante, em meu entender, que é o financiamento do devedor no PER. Poucos casos, ou nenhum, eu conheço que mesmo em PER haja bondade de um ou dois credores virem a financiar. É difícil. E a questão das garantias muito bem levantadas. Portanto, tudo isto é, enfim, em termos de conceito execuível, em termos práticos, mais difícil de ser implementado. Não quer dizer que seja impossível.
Eu diria que, acima de tudo, e para concluir, quer estejamos a falar do PER, quer estejamos a falar do PEAP agora, ou do plano de insolvência na sua vertente de recuperação, acima de tudo tem que ser encarado sempre como um espaço de diálogo. Se nós não falarmos com os credores, que são as entidades que vão viabilizar, não conseguimos chegar a nenhum porto. E, portanto, tem que ser encarado como um espaço de diálogo, consciente e responsável, tentando alcançar um equilíbrio execuível e aceitável em termos de pagamento aos credores e manutenção da atividade empresarial ou da recuperação individual, no caso do PEAP. Cheguei ao fim, agradeço a vossa atenção e fico à disposição para o que queiram questionar.